Salve, galerinha! Estamos iniciando nosso Pod Crente, certo? O nosso debate cristão e legal sobre vários assuntos que abordaremos neste canal, tá certo? Desde já peço a sua curtida e compartilhe também conosco. Hoje nós iniciaremos já com esse tema super bombástico, polêmico. Ansiedade, o mal do século. Claro que não vai ser eu que vai estar falando desse assunto, mas estou aqui com a super pessoa do ramo, psicóloga, psicanalista. Ah, vocês não conhecem não? Vem pra cá, Sakharov! Antes de nós começarmos a nossa entrevista super da hora com a psicóloga Sakharov, já quero aqui agradecer primeiramente a Deus, aos meus familiares, a minha esposa Cibele e aos nossos patrocinadores. Tenda dos Frios, do nosso amigo Ramon, ali no Cidade Verde. Quero agradecer também ao Dirija Já, do nosso amigo Ismael Felipe. E também ao Instituto Educacional Conquista, do nosso amigo Felipe. E agora roda a vinheta! 1, 2, 3, 4. Feliz de ter a senhora aqui hoje. Tranquila e calma? Tranquila e calma. Tá pronta para resolver as questões? Pronta para resolver todos os responder, BOs. tudo tranquilo. Que coisa boa. Para dar início aqui, me diga só uma coisa. Sinceramente, a senhora já foi jogadora de futebol? Já. Como é que a senhora pode nos repassar essa coisa tão maravilhosa que nós vimos de alguns vídeos seus jogando bola? Me diga aí, por favor. Messi não tem condição. Não. Isso é uma história muito longa, de 13 anos atrás. Meu Deus. Jogadora de futsal no estado do Piauí. Eu era a pivô do time. Rapaz, grande é, viu? Mas eu tô assim, em desgaste corpóreo. Então, né? Vamos voltar aí devagarzinho, mas a gente chega lá. Isso. Prometo. A nossa psicóloga Sakharov, ela está aqui conosco. Sakharov, eu peço que a senhora se apresente. A gente conhece a senhora como missionária de igreja, mas aqui eu queria conversar diretamente com a psicóloga, que já teve contatos com vários pacientes, que luta contra a ansiedade, que tentam vencer esse mal. Há quanto tempo a senhora já está nesse ramo? Como é que a senhora consegue lidar com essas pessoas? Meu nome é Sakharov, eu já trabalho dentro da área tem 5 anos. Eu fui a pessoa que desenvolveu o mapa emocional, uma ferramenta única que não existe em outros profissionais e em nenhum outro consultório. E essa ferramenta que eu desenvolvi é justamente para curar qualquer tipo de problema emocional. Me diga uma coisa, é comum? A senhora atende hoje em dia mais ou menos quantos pacientes, assim, vamos dizer, por semana? Uma média? 10, 15. 15. Pronto, vamos pegar a média alta, 15 pacientes. De 15 pacientes, quantos apresentam, assim, no seu ponto de vista, como psicóloga, o início, ou vamos dizer, alguma causa feita pela ansiedade? Todos. Todos? Todos. Dos 15. Todos. Então quer dizer que a gente está literalmente se deparando num grande problema que pode sim assolar nossa juventude, nossa adolescência. Sim. Hoje a gente está enfrentando uma decadência dentro do quesito emocional, mas em compensação, a maioria dos casos é falta mesmo de conhecimento das suas raízes emocionais. Entendi. Chega a atingir, assim, muitos jovens e adolescentes. Na realidade, hoje é o público que mais está sendo atingido com as crises de ansiedade, crianças, adolescentes e os jovens. Adultos, assim, não chegam a ter? Comum, não é comum? É comum os adultos desenvolverem a ansiedade, mas hoje o quadro está sendo mais um síndrome do pânico, porque na realidade a síndrome do pânico ela já vem com a raiz de ansiedade. Então, no adulto em si,
a gente vai ver também traços normais, comuns, dentro da ansiedade, juntamente com outras patologias. Entendi. Há uma diferença entre síndrome do pânico e ansiedade? Existe. A síndrome do pânico, ela é gatilhos, né, de medo constante, medo de algo. Eu vou falar assim numa linguagem assim mais aberta, que é para vocês entenderem. A síndrome do pânico, ela na realidade, ela é um processo do próprio sistema cerebral de ativação. Eu costumo explicar para os meus pacientes que é exatamente assim. A gente não tem necessidade de ligar uma lâmpada de manhã, porque é de dia. E normalmente a gente só liga a lâmpada quando já está ao anoitecer, porque fica escuro. É a mesma coisa que acontece dentro do cérebro de quem tem a síndrome do pânico. A lâmpada fica ligada constantemente, ela não se desliga. Então está em hipervigilância constantemente, está ali sempre aceso, sempre ali sofrendo de forma antecipada, que é uma característica da ansiedade. Tem variações, mas são situações diferentes que podem estar envolvido tanto a síndrome do pânico quanto também a crise mesmo de ansiedade, né, que a gente chama hoje de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Entendi. Estamos praticamente no início do ano de 2026 e tem se aumentado mais ainda, creio que a senhora tem mais informações do que eu, com relação a jovens e adolescentes com problemas de ansiedade. Não sei porquê, mas a senhora poderia nos informar por que foi que nesses últimos anos se teve esse pico tão alto e nunca antes teve informações desse problema? O que acontece? A gente vai perceber que a crise de ansiedade, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, seja no tempo atual ou seja mais nos tempos antigos. A crise de ansiedade, ela sempre esteve presente. A diferença de hoje é que hoje nós temos mais conhecimento. Hoje a gente tem poder de verbalizar. Então, parece que é algo que está crescendo, mas na realidade, antigamente, tinha a ansiedade, a crise de ansiedade, mas não tinha a abertura que nós temos hoje de falar, de dialogar, de expressar. Não tinha. Por exemplo, hoje a gente acha que está crescendo o número de autismo. Mas, na realidade, o autismo sempre existiu. Só que antes não tinha os estudos que tem hoje, não tinha as descobertas que temos hoje. Então, não é que o número esteja crescendo, é porque hoje a gente tem um nível mais de informação, ferramentas que podem trazer esse esclarecimento. E, querendo ou não, toda a nossa sociedade ela está sendo, sim, vítima de algum transtorno ou de alguma patologia dentro do emocional. E da saúde psicológica. Sakharov, me diz uma coisa. Até que ponto familiares, parentes, pais, amigos conseguem ou não ajudar? E de que forma que eles conseguem ou que eles não conseguem ajudar? A gente vai entrar num quesito bem interessante que normalmente a gente não vê falando ou sendo citado por outros profissionais e consultórios. Eu vou adentrar aqui num campo bem mais profundo, porque a gente precisa entender o seguinte. O pai e a mãe, principalmente das gerações passadas, né, eles foram criados com um relacionamento sem amor, sem carinho, sem afeto. Era só trabalho, não tinha outras coisas, não tinha outras atividades. Os pais da gente, ou os pais dos nossos pais, veio de uma geração mais rígida, querendo ou não. Isso é repassado de pai para filho, de mãe para filho. E a gente acaba descobrindo que, normalmente, as raízes de qualquer problema psicológico, ela não vem de forma externa, ela vem de forma interna dentro do ambiente familiar. Quando nós fazemos o mapeamento do paciente ou daquela pessoa que apresenta assim, a necessidade de se conhecer, a gente acaba descobrindo que 90% dos problemas que eles têm são desenvolvidos
exatamente pelo tipo de relacionamento que é passado do pai para os filhos. Então, isso é algo que precisa ser esclarecido. A ansiedade, ela não surge do nada. A ansiedade não acontece do dia para a noite, não. São raízes que hoje a gente chama de mapeamento. Eu batizo como mapeamento. Cada um vai crescer dentro daquela família e até os 7 anos de idade é formado ali um mapeamento dentro do cérebro daquela criança. Ao ponto que, a partir daquele mapeamento que foi traçado, ela vai desenvolver na adolescência, mas são informações primárias que já existiram, que foram passadas de pais para os filhos. Então, eu preciso entender o seguinte: tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, tudo que eu sinto, não vem de externos, vem de raízes familiares de dentro da nossa própria casa. Então, no caso, não é algo que se cria. Não. Não é algo que eu peguei de fora e aí... Não. São gatilhos, vamos dizer assim, de dentro mesmo da minha própria família. Exatamente. Pode ocorrer, vamos dizer assim, de brigas entre pais e filhos ou não? Por incrível que pareça, isso são apenas detalhes, isso aí que você está falando. Mas, normalmente, a gente vai perceber que o que acontece? Eu vou procurar ter uma forma mais simples de explicar. O pai tem uma linguagem A, a mãe tem uma linguagem B. O filho tem 2 opções. Ou ele vai seguir a linguagem A ou ele vai seguir a linguagem B. E isso, quem vai determinar ali, vai ser a maturidade daquela criança no seu desenvolver. O que acontece? As crianças hoje, ou sempre, vai ter uma escolha. E normalmente, eu acredito que as pessoas vão se identificar com isso, é que percebeu um comportamento do pai ou da mãe e ele internalizou aquilo. Quando eu crescer, eu vou fazer diferente. Então, o cérebro dele percebeu que aquilo ali não era legal para ele. Então, ele determinou ali no seu inconsciente, no seu consciente, que quando ele crescesse, ele iria fazer diferente, que ele não ia repetir aquele mesmo padrão. Já em contrapartida, a gente vai ter aquela outra criança que vai repetir exatamente o que viu, o que escutou. E é aí onde está o problema. Porque eu preciso ter uma inteligência emocional para distinguir o que serve para mim e o que não serve para mim. Infelizmente, as nossas crianças não nascem com essa maturidade. Então, a probabilidade deles repetirem o padrão é enorme. Entendi. Tem cura para essa doença? Algum tratamento, remédio que seja de fato eficaz? Vamos quebrar aqui os protocolos alheios. Vamos pra cima! Eu adoro falar a verdade. Vamos lá. A cura para a ansiedade não está nos medicamentos. Quem quiser me amar, que me ame. Quem não quiser, não me ame. Mas as ansiedades, crises de ansiedades, não é curado com remédio. Por quê que não é curado com remédio? Porque o remédio, ele vai fazer o tratamento do sintoma. Ele não vai na raiz do problema. E é aí onde é que está a situação. Hoje, infelizmente, muitas pessoas enrolam nas terapias, segura ali o paciente por 2, 3, 4, 5 anos e a vida daquele paciente não anda porque eles não estão interessados em tratar a raiz do problema. Eles estão interessados em segurar o paciente porque eles estão precisando de dinheiro. A realidade é essa. Amo todos os meus amigos e colegas de profissão, mas eu preciso entender que a ansiedade ou qualquer outro problema patológico, psicológico, precisa ser tratado com responsabilidade ao ponto de eu identificar a raiz do problema e resolver a situação da raiz do problema. Se eu não arranco a raiz do problema, aquele problema vai crescer. Vai existir os gatilhos, as crises de ansiedade vão se estender e o que é que vai acontecer? Meu paciente não vai ser curado. Então, hoje é típico. Eu atendo um paciente, na primeira sessão de procedimentos que eu faço, a ansiedade ela é zerada. Sakharov, que procedimento é esse? Não conto, vai estudar. Coisa boa. Gostei do final. Gostei do final. Mandaram uma pergunta aqui da nossa amiga Izzy Soares.
como diagnosticar a crise de ansiedade e a ansiedade? Há uma diferença? Existe uma diferença. A ansiedade, todo mundo aqui vai ter uma ansiedade. O que é? Eu costumo dizer o seguinte, que a ansiedade, ela é uma expectativa de alguma coisa. Tipo, eu vou fazer uma prova amanhã, então eu vou ficar com a expectativa de fazer aquela prova. A crise de ansiedade, que a gente chama de TAG, ela é tremores, ela é suor nas mãos, ela é tremores no corpo, coração acelerado, e isso é do nada, isso é o que eles dizem do nada, mas normalmente a TAG ela é atingida, ela é ativada com o excesso de pensamentos negativos de si e das situações à sua volta. Então, no caso, é quase o mesmo sintomas, vamos dizer assim, de, sei lá, uma pressão alta, algo do tipo? Que suor nas mãos? Parece, assim, parece. Mas aí vai ter uma certa diferença, porque assim, aí a gente já vai entrar em outros sintomas que pode ser uma síndrome do pânico. Mas existem diferenças. A crise de ansiedade, a TAG mesmo em si, ela é mais dessa forma. Do nada, você está ali do nada. E de repente você começa a suar as mãos, o coração palpitar muito, mas você não tem dores, você não tem. Algumas pessoas sentem mão adormecer, sentem o peito adormecer, sentem a cabeça um pouco gelada, mas é diferente de uma pressão alta, porque a pressão alta em si, ela vai ter outros sintomas, que é dor de cabeça, principalmente na nuca. Então, assim, a crise de ansiedade, ela não dá dor de cabeça, ela vai dar outros sintomas mais periféricos. Uma segunda pergunta aqui da nossa amiga Raquésia Lima. Como o excesso de pensamentos pode paralisar e trazendo até mesmo uma dificuldade em decidir algo para o futuro? E na mesma pergunta ela pediu, como nós cristãos nos posicionaremos mediante a esta ocasião? Poderia se julgar nesse quesito apenas falta de fé? Pulando aí da parte de somente a doença em si, trazendo um pouco também para nós que somos cristãos. Vamos lá. Eu preciso entender que o meu campo espiritual, ele é vigiado 24 horas pelo nosso adversário. Então, normalmente, quando eu faço um mapeamento, a gente vai descobrir ali as vulnerabilidades que aquele ser humano tem. Só que eu também preciso entender que dentro do campo espiritual, o meu adversário, o meu inimigo, ele sabe as minhas vulnerabilidades. Então, ele não vai atingir você com a dor no pé se você não é vulnerável naquela área. Ele vai querer lhe atingir aonde você é vulnerável. Então, à medida que você tem excessos de pensamentos ou pensamentos acelerados, foi o que ela disse aí, né? Isso. Pensamentos acelerados, na realidade eu estou colocando a tomada para que eu desenvolva, sim, uma TAG a qualquer momento. Porque o excesso de pensamentos acelerados, eu não vou dar ao meu cérebro o momento de descanso. Então, ali eu vou estar hiperativando e, dessa forma, eu posso, sim, desenvolver uma TAG. Há risco de uma pessoa com crise de ansiedade ter convulsão? Tem sim. Tem sim. Já peguei um caso hospitalar mesmo de uma pessoa que chegou com uma crise de ansiedade, tremores. Só que aí o dela foi um grau tão elevado que ela teve paralisia da face. Ela teve como se fosse literalmente uma convulsão na hora. Mas na realidade não tinha nada patológico, nenhuma doença aparente. Realmente foi uma crise de ansiedade por excesso de pensamentos negativos, onde a própria mesmo confirmou que quando ela começou a ter muitos pensamentos naquele dia, de forma negativa, de forma acelerada, quando ela viu, ela já estava tendo aquele problema ali de paralisação mesmo. Entendi. Nossa amiga Renata está perguntando aqui, qual o impacto do excesso de informações na ansiedade e pânico? Todos. Sem nenhum tipo de limite. Todos. Porque assim, eu preciso compreender que o cérebro humano, ele precisa sim de descanso. Se ele não descansar, eu posso entrar em um surto a qualquer momento, né? Eu posso ativar ali de uma forma tão exagerada que eu posso desenvolver
todos os problemas psicológicos. Mas eu vou bater na tecla. Lembre-se, não surge do dia para a noite. Tem uma raiz aí que está sendo alimentada e normalmente essa raiz vem da infância. Samuel está perguntando o que normalmente desencadeia a crise da ansiedade em jovens. A coisa mais fácil assim de... Na realidade, hoje mesmo, o que eu mais vejo é excesso de preocupação com o que vão fazer. Com o futuro. Com o futuro. Tipo, cobranças demais. Infelizmente, hoje alguns pais que não têm essa saúde emocional ativa vai hiperativar os filhos com excesso de cobrança, com excesso de questionamentos, com excesso de falta de confiança, passando para eles essa insegurança. Passou insegurança para o jovem, para o adolescente, ele vai automaticamente hiperativar o cérebro, ou seja, vai se sentir nada, excluído, preocupado, vai se sentir incapaz. E aí, nessa negatividade toda que o ser dele está sendo formado ali naquela parte de transição para a vida adulta, ele pode sim ter uma crise de ansiedade. A nossa amiga Ana está perguntando como controlar a ansiedade no dia a dia e o que podemos fazer quando estamos ansiosos. Vamos lá. Eu acredito que não seja uma tag, né? Mas vamos logo para a raiz do problema. O meu conselho hoje para qualquer pessoa que tenha TAG ou que tenha de forma exagerada crise de ansiedades, medo constante, porque eles estão muito ligados, o medo constante, medo do que vai acontecer, medo do que tem que fazer. O medo em si, ela tá ali pairando dentro de uma pessoa que tem, desculpa, a crise de ansiedade. O que é que vai acontecer? Eu preciso descobrir a raiz. Enquanto eu não descobrir a raiz da ansiedade, eu vou continuar ativando o meu cérebro para ter ansiedade. O crente, se a gente for analisar a própria palavra, Filipenses 4, que é o versículo que eu mais utilizo, é exatamente isso. A própria Bíblia já nos passa a receita contra a ansiedade, que é o quê? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, nisto pensai. Em outras palavras, Deus já sabia como era a formação do próprio cérebro humano. Então, ele sabia que a gente seria suscetível a pensar coisas negativas. Por quê? Existe um mecanismo no nosso cérebro, que é o sistema articular de ativação, que a gente chama de porta do cérebro. Essa porta desse cérebro, se eu não controlar essa porta, eu vou continuar todos os dias pensando. Vai dar errado, não vai dar certo, eu não nasci para dar certo. Então, eu estou ali hiperativando meu próprio sistema com a negatividade. Vai acabar que eu vou sobrecarregar os meus pensamentos e aí eu posso desenvolver crises existenciais, emocionais, depressão e ansiedade. Pela palavra, a receita é: pense no que presta. Tá chegando mais perguntas aqui, viu? Achei bom. Redes sociais podem piorar a ansiedade e por quê? Pode. Na realidade, o que é que a gente vê hoje no sistema cultural é que as pessoas mostram na internet o que não é real. Aí o jovem vê aquelas publicações de marketing, é porque eu fiz 1 milhão com 20 anos. Aí o jovem de hoje está dentro de casa, lutando para passar no Enem, aí vem uma criatura, só Deus sabe de onde, bate 1 milhão com 20 anos. Então, aquela pessoa que não tem uma estrutura amadurecida, uma inteligência emocional equilibrada, ele vai fazer a comparação dele daquela pessoa. Então, a rede social hoje, ela está sendo de forma ativadora de processos de comparação, e os processos de comparação podem desenvolver, sim, crises existenciais e desenvolver a TAG. Entendi. Sei que não tem muito a ver com o caminho, mas me diga uma coisa, crianças que já começam a usar celular, que às vezes você tenta tirar o celular dela, ela já começa, tipo, ela pode ter um gatilho mais próximo em que quando se tornar um adolescente, começar a ter essas crises de ansiedade, ou não tem nada a ver, é mito? Não, tudo a ver. Tem tudo a ver. A criança, os próprios estudos, o que acontece? A criança,
pelos estudos, eles vão ter o quê? Eu vou ter uma necessidade de ativar o cérebro daquela criança de uma forma constante, como se fosse um vício. E a gente já tem hoje estudos que a mesma sensação da dependência em um celular é o mesmo efeito de uma cocaína no cérebro. Então a gente precisa começar a fazer uma limpeza até nas próprias crianças, porque eu estou ativando de forma desordenada ali a amígdala cerebral daquela criança. O que é que vai acontecer? Ela vai se tornar um viciado e quando eu vou tirar o celular daquela criança, eu vou colocar ela numa crise de ansiedade, porque ela está sem o aparelho, ou seja, a famosa crise de abstinência. Então o perigo é mais real do que a gente pensa, né? Exatamente. Entendi. Juliellen pergunta, o que fazer quando estiver tendo crise de ansiedade e como eu posso evitar? Eu acredito que seja o auge, né, da crise mesmo de ansiedade. Na realidade, existe um segredo aqui, isso aqui é um segredo, isso é um segredo exclusivo para este podcast. Pega esse gatilho aí, viu? Existe uma ferramenta na Bíblia que é capacete da salvação. O que acontece? Eu preciso entender que o meu cérebro, ele tem 3 ferramentas importantes de absorção de informações. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que eu vejo e tudo que eu escuto vai gerar um sentimento dentro de mim que vai gerar uma reação. Então, a partir do momento que eu escuto algo, que eu vejo algo e que eu falo algo, eu vou estar passando para o meu cérebro ali um comando. Quando a Bíblia diz assim, capacete da salvação, era para salvar a gente de alguma coisa. Não é de enfeite. O capacete foi feito para ser uma arma para proteger o nosso cérebro de alguma coisa. E hoje nós percebemos que os ataques do nosso adversário não vai para nenhum outro local. Ele vai especificamente para onde? Para a mente. Você não pode, você não tem, você não consegue. E o pior é que a pessoa acha que é uma ideia dela, é uma ideia, é um pensamento dela, quando na realidade não é. São ataques externos que é para você ter crises existenciais de que você não serve para alguma coisa. Como é que eu posso reverter isso dentro de uma crise de ansiedade? Eu preciso utilizar as ferramentas que Deus me deu. E a ferramenta principal é a boca. Quando Satanás foi lutar contra Jesus no deserto, Jesus venceu o nosso adversário através da palavra, da fala. O que acontece? Há um registro. Então, se eu tenho um registro anterior negativo, eu preciso trazer um registro positivo. O que acontece? Quando você tem um pensamento, eu não sou nada, não sou ninguém, se você não rebater na mesma hora, aquilo ali vai crescer. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que você está no auge da situação de uma crise de ansiedade. Quem não quer acreditar, não acredite. Mas na hora que você estiver tendo seus pensamentos negativos, pode prestar atenção. Antes de uma crise de ansiedade, vai ter sim pensamentos negativos ao seu respeito ou acerca de alguma situação. Ou você rebate com a palavra, ou você realmente vai descer de ladeira abaixo. Coisa grande. Evelyn está perguntando aqui, o que uma crise de ansiedade está tentando comunicar que a pessoa ainda não conseguiu colocar em palavras? Foi profundo agora aqui. Ei! Eu vou até beber água. Não, eu vou também. Pegar até um queijo aqui da Tenda dos Frios. Tá? Repete aí, vai. Sim, o que uma crise de ansiedade está tentando comunicar que a pessoa ainda não conseguiu colocar em palavras. A gente volta para a raiz. A raiz de todo o problema. A gente precisa descobrir dentro do mapeamento o que na realidade nem ela mesma está sabendo. Então, quando a gente descobre dentro do mapeamento o que nem ela sabe, a gente vai ganhar um ponto aí, porque eu vou lutar em cima de uma informação que ela acabou de ter dentro do seu mapa emocional. E aí vai ficar mais fácil
dela se sair da situação porque ela descobriu a raiz do problema. Quando eu descubro a verdade, é como a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto eu não conheço a minha raiz e os meus problemas internos, eu vou ser vítima das circunstâncias e das situações. Show. Yasmin está perguntando o que geralmente não devemos procurar quando estamos com uma crise de ansiedade. Que eu não devo procurar. Que essas dizem, não procure. Um oferecimento, o meu avô Aloysio, é isso. Passava de palma. É isso! Faltava. Isso é ao vivo, isso é ao vivo! Fica calma, toma uma aguinha. Acontece só dos melhores momentos. O cara pergunta, pelo amor de Deus. A pergunta é o que geralmente não devemos procurar quando estamos com uma crise de ansiedade. Vocês vão rir, ó. Ex-namorado. Eita! Pesado, hein? Ex-namorado. E namorada também, né? Ex-namorada. Porque dentro de uma crise de ansiedade eu posso simplesmente agir de forma impulsiva e botar as coisas em procurar desordem. o passado não é muito bom não, Não, né? não, é bom não. Entendi. Deixa o passado no passado e segue avante para o que Deus tem. Tá. A ansiedade ocorre quando você não põe pra fora o que te faz mal. Sim. Todo acúmulo não tratado e não resolvido pode se transformar em uma crise de ansiedade. Samuel eu acho que Samuel é bem alguma pessoa que tem ansiedade, tem condição não. Vamos investigar Samuel. O cérebro de uma pessoa ansiosa funciona de forma diferente estruturalmente ou só quimicamente. Isso é o chat GPT, não tem condição não. A estrutura do cérebro, ela é normal. Não tem nenhuma diferença de uma pessoa que tem ansiedade e uma pessoa que não tem ansiedade. O cérebro é cérebro. Acabou-se. Isso é um ponto específico. Como eu já disse a vocês, a crise de ansiedade não é uma patologia. A pessoa não nasce com a ansiedade, ela desenvolve de acordo com as raízes que ela acaba desenvolvendo durante a vida. Entendi. Tu ainda quer mais perguntas? Que tem um monte aqui, viu? Pode arrocha aí. Como saber se é ansiedade ou estresse ao extremo? Então, estão procurando em algum livro de biologia, isso aqui. Na realidade, o que é um estresse? O estresse, Sim. ele vai ser acúmulos de atividades, acúmulo de estudo, acúmulo de várias coisas ao mesmo tempo, sem descanso. O estresse, quando não há descanso, ele pode sim ter uma ansiedade. Show de bola. Sara perguntando, advogado, ó. Existe a possibilidade de não ter ansiedade, já que não nascemos com ela, ou zerar ela de alguma forma? Zerar o jogo? Tem. Tem? Tem. Tem? Tem. Graças a Deus, Jesus. Tem. Diga pra nós. Eu vou contar o segredo do meu consultório? Mas tem? Tem. A senhora só não pode dizer. Não. Quantos anos a senhora tem de psicologia? 5 anos. Psicóloga, no caso. Psicanalista. Psicanalista. 5 anos. 5 anos. Vamos dizer que a senhora atendeu aí, na média, tô dando um chute assim, bem pro alto, 15 mil pacientes, vamos dizer. Sim, sim. Certo? Sim. A senhora de 15 mil, vamos dizer que pegou aí 10 mil pacientes com ansiedade. A gente Sim. tá fazendo exemplo. Sim, sim. Vamos dizer que de 10 mil, a senhora teve aí o sucesso de quantos por cento? Se a senhora pegar com crise de ansiedade, a senhora chega a ter quantos por cento de sucesso? Todos os pacientes que eu peguei com ansiedade deixaram de ter. Deixaram de ter, literalmente. Literalmente. Entraram ruins, independente do grau, Sim. independente das tags, independente dos gatilhos. Independente. E a senhora conseguiu... Reverter a situação. Show de bola. Mayra está perguntando, também advogado, só tem advogado aqui, viu? Coisa boa. Suor frequente nas mãos e nos pés pode ser um sintoma de ansiedade ou não? Não. Pode ser um problema na glândula mesmo. Na glândula normal. Normal. Perfeito. Evelyn de novo. É filha do pastor Edson. Filha não, neta, perdão. Neta.
É possível uma crise de ansiedade ser menos sobre medo do futuro e mais sobre emoções antigas que nunca foram processadas? Isso é o ChatGPT. Na realidade, a gente precisa entender o seguinte: existe a expectativa do futuro, certo? Mas também vai existir a crise de ansiedade por situações que a gente vai carregando, empurrando com a barriga e chega uma hora que o corpo vai gritar por uma solução. Esse Samuel, acho que ele tem ansiedade. Ele até marcou aqui 3 vezes a pergunta dele. Traumas na infância influenciam diretamente... Acho que já respondeu essa, não? Não. Traumas na infância influenciam diretamente no desenvolvimento de ansiedade, na adolescência ou vida adulta? Total. Qualquer trauma, Total. independente seja grande, pequeno. Pequeno trauma é trauma. Cérebro não nasceu para ter trauma. Show de bola. Júlia está perguntando como reverter a exaustão mental, onde acaba causando ansiedade. Hoje, normalmente, a gente utiliza muito a técnica do mindfulness. Mas eu desenvolvi uma técnica melhor, mas só no consultório que eu explico. Quer dar logo o endereço, não? Epitácio Pessoa 310. Compareça lá, viu? Renata está perguntando o que fazer quando ocorre uma crise de ansiedade com sintomas físicos. Taquicardíaca, formigamento e etc. Eu preciso bloquear aquele momento ali. A terapia TCC, nada contra, por ser psicanálise. Terapia comportamental cognitiva. Show. Terapia cognitiva comportamental. Troquei aí as vertentes. Mas, dentro dessa terapia, eles aconselham a pessoa a viver aquele processo. Sentir mesmo a ansiedade ali de boa. Para que o cérebro comece a considerar que aquilo ali é tranquilo, não é uma arma contra ele. Mas existe essa parte que eu falei para vocês, que é o contra-ataque. Quando eu bloqueio os meus pensamentos, automaticamente eu vou bloquear as sensações corpóreas. Então, eu preciso, ou eu vou acolher a ansiedade, ou eu vou bloquear a ansiedade. Como é que eu faço isso? Palavras. Eu preciso verbalizar palavras contrárias daquilo que eu estou sentindo. Porque o nosso cérebro é assim. Se você sente uma dor e você começa, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui, o cérebro ele vai hiperativar aquela dor. Vai crescer. Então, quando a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas de ansiedade, ele já faz assim, já é uma ansiedade, eu vou morrer. Aí o cérebro vai fazer o quê? Vai seguir o padrão. Então, vamos botar o camarada para morrer, quando na realidade é apenas um comando cerebral que aquela pessoa está passando. Então, dentro de uma crise de ansiedade, meu conselho é bloqueie os pensamentos que vêm. Izzy está perguntando aqui, essa é interessante, viu? Izzy, que é cheia de ansiedade. Como ajudar uma pessoa que está com crise de ansiedade? Tipo, eu tenho como fazer algo, ajudar de alguma forma ou não? Tem uma forma da gente ajudar aquela pessoa. Dentro do autismo, que não tem nada a ver com o assunto, mas dentro do autismo, alguns autistas, em algum momento de desordem ali mesmo, sensorial, eles preferem um abraço. A gente segura ali para ela se conter. Uma pessoa com ansiedade, se ela acha abrigo em alguma pessoa ou em palavras, ela sim vai ter uma sensação de alívio imediato. Entendi. Mayra está perguntando, o que fazer quando tiver uma crise com falta de ar e náusea? Como lidar? Isso é interessante. Por incrível que pareça, algumas pessoas realmente vão ter crise de ansiedade dessa forma. Com náusea, vontade de vomitar. Algumas chegam, inclusive, até a vomitar mesmo. Mas é exatamente isso. Eu preciso descobrir no meu mapa emocional o que é que está acontecendo que eu preciso resolver. Eu preciso sair dessa situação de querer um paliativo imediato,
Porque o problema hoje da nossa sociedade é esse. Eu preciso tomar um remédio agora para passar. Mas eu preciso ir a fundo, descobrir a raiz e bloquear o problema de vez. Infelizmente, hoje é mais fácil a gente tomar uma dipirona e passar dor de cabeça do que investigar a causa da dor de cabeça. Porque o ser humano, ele é micro-ondas. Ele quer acabar ali com o problema de forma imediata. E a gente precisa entender, problemas emocionais não são coisas imediatas. Eu preciso descobrir a raiz delas. Então, se eu descubro a raiz dela, acabou-se. Zerei a vida. Show de bola. Sara, na realidade, está perguntando e afirmando ao mesmo tempo. Ela tem muita coragem. Sou uma pessoa muito ansiosa e já fiz tratamento para ansiedade. Tomei medicamentos que não resolveu. Piorou meus sintomas, fiquei mais ansiosa. E existe alguma explicação para isso, já que o meu remédio não funcionou? Tem sim. Raiz. A raiz. Eu preciso entender que o remédio, ele vai simplesmente liberar neurotransmissores ali para o meu sistema cerebral, de equilíbrio. Enfim, mas ele não vai resolver a raiz do problema. Não vai resolver. Então, isso é de praxe. Hoje eu recebo muitos pacientes de outros profissionais que vêm para mim, não resolvi. Passei 3, 5, 4, 10 anos, sei lá, com um profissional e não resolveu. E comigo fica 3 meses e resolve. Porque a gente descobre a raiz. Abraço para os meus amigos. Se vocês não fazem, eu estou fazendo. Yasmin pede para a senhora deixar um conselho. Qual conselho você daria para um jovem que nunca tem ansiedade? Andar com quem presta. Já assim, já na lata. Andar com quem presta. Andar com uma pessoa que é tão positiva, mais do que ela mesma. Que acredita nela. Que passa palavras positivas, equilibradas. Tem que andar com uma pessoa igual o nosso pastor Edson. Que bom, meu pai. Obrigado. Mayra está perguntando, é recomendada a medicina tradicional chinesa? Ajuda na ansiedade ou floral? Eita, pesada aí, viu? Tá estreitando. Florais. Amo todos vocês, mas isso ali é uma sensação momentânea. Nenhum deles vai tratar a raiz. Nem a chinesa. Nem chinesa, nada. Nem. Júlio está perguntando, o sono influencia no aumento da ansiedade? Se sim, quantas horas eu devo dormir direito para me sentir mais preparada no dia e menos estressada? Na realidade, o sono mal resolvido, você pode desenvolver até bipolaridade. Quanto mais ansiedade. Quantas horas? 8 horas. 8 horas por dia. Tem que dormir, gente. Eu preciso colocar o meu cérebro Uma pra pessoa que descansar. dorme 18 horas por dia, Aí é grave. ela corre se desenvolver preguiça. Demais. Show de bola. Sakharov, chegando ao fim dessa Já? linda e maravilhosa entrevista. Claro que não, chegou mais 4 perguntas agora, show de bola. Como diferenciar a ansiedade causada por fatores externos, rotina, pressão, daquela que vem de padrões internos da pessoa? Que pergunta Meu maravilhosa. Deus. Ei, esse rapaz, Samuel, meu filho, uma salva de palmas pra você, meu. Que pergunta, pai! Fica à vontade. Não, eu preciso agora raciocinar a pergunta. Vamos devagar? Como é uma... Olha só as palavras. Como diferenciar ansiedade causada por fatores externos? Abre parênteses. Rotina, pressão, fecha parênteses. Daquela que vem de padrões internos da pessoa. Vamos lá. Todos nós temos esquemas que a gente utiliza na terapia dos esquemas, que é uma ferramenta que existe aí. Todos nós temos um esquema. São 18 esquemas, né, dentro dessa terapia. Então, algumas pessoas, dentro do mapeamento da terapia dos esquemas, vai ter ali padrões inflexíveis. Esses padrões inflexíveis, por si só, já é uma autocobrança daquele indivíduo. Ele se cobra. Além dele se cobrar, as outras situações começam a cobrar ele. Ele pode se tornar uma pessoa perfeccionista.
tão perfeccionista que ele quer desenvolver tudo certo, correto. Aí ele começa a se ali acumular muitas coisas e muitas coisas e muitas coisas. O nosso cérebro, ele está sendo desenvolvido de forma constante. Então, se ele já tem esse padrão inflexível ativo lá da infância, na vida adulta, quando ele tem problemas, autocobrança e cobranças externas, ele também pode ter a crise de ansiedade, inclusive o burnout. O que é burnout, Benção? É um cansaço extremo que a pessoa realmente precisa se afastar. É quando o cérebro diz assim, eu não quero mais trabalhar, cansei, preciso parar. Show de bola. Tem 2 amigos meus que tá desse jeito aí, por outros motivos. Evelyn está perguntando como evitar uma crise de ansiedade quando temos algo importante, sabendo que vai nos deixar nervosos e geralmente passamos mal antes de ir, com frequência. Então, tão pegando pesado agora. Na realidade, provavelmente essa pessoa já tenha um padrão de negatividade contra si. Não vai dar certo, não sou capaz, não vai dar certo, não vou conseguir. Então ela já está passando para o próprio cérebro dela comandos para ela ter ansiedade antes de acontecer o que ela precisa fazer. Show! Mayra está perguntando, atividade física ajuda ou gera mais ansiedade? Pelo contrário, a atividade física, na realidade, ela é um fator muito necessário para todas as patologias psicológicas. Penúltima pergunta. Tenho um filho com deficiência intelectual. Como identificar os sinais da ansiedade e qual a melhor forma de aconselhar sem aumentar a frustração dele? Foi a nossa amiga Estefânia que mandou essa pergunta bombástica. Na realidade, aí a gente precisa entender o grau da deficiência intelectual que ele possui para a gente poder mapear e descobrir como é que ele dá sinais da própria ansiedade. Entendi. Penúltima pergunta. Julie, novamente, nossa amiga Julie, telespectadora, está aqui nesse momento tão lindo, né? Como você indica começar o dia para ficar com menos ansiedade durante o dia, que é bem frenético? Orando e declarando palavras positivas. Além do devocional. Por favor. Amém. E para terminar, nossa amiga Leide, né? A ansiedade pode ser uma questão genética. Na realidade, não foi nem Leide, foi Ítalo, que mandou do celular de Leide. Que agora virou Estefânia. Nossa. Foi os 3 juntos. Uma Não. pergunta só. Não. Crise de ansiedade não é genético. Não é. Não é assim de mão, tá? Não. De forma alguma. De forma alguma. É desenvolvido com o estilo de vida que você escolheu. Pessoal, obrigado, Sakharov, pela Tamo junto e oportunidade. Estamos fechando aqui mais um Pod Crente. Nosso primeiro de muitos que virão. E assim, se vocês gostaram, uma salva de palmas. Colocar Sakharov. Dá uma filmada aqui, dá uma filmada aí, pai. A galera compareceu, viu? Deus abençoe e até a próxima! O arroba dela.